Hey, olá, Rodrigo Vargas Machado aqui do Soul Funk Evolução Pessoal. Nesse dia especial, com um áudio especial para você, cujo título é Amor Não Correspondido, o que fazer? Não há o que fazer. Você está ferrado ou ferrada. E pronto, essa é a resposta. Não, brincadeira, vamos lá, vamos destrinchar isso aí, essa pergunta aí. Começando por um fato, certo? E que fato é esse? O fato é que muitas são as pessoas que sofrem por causa disso, com essa questão de um amor não correspondido, certo? Então é mais ou menos assim. Elas gostam de alguém, mas esse alguém não gosta delas. E elas sentem algo por alguém, mas esse alguém não sente nada por elas. E então, das duas, uma ou são rejeitadas ou ignoradas, ou simplesmente as coisas nunca avançam, nunca evoluem como elas gostariam. Então, elas fazem de tudo mesmo para conquistar o amor da outra pessoa, mas em vão, porque nada muda e nada acontece. E por quê? Porque há ali uma distância que nunca se torna mais curta. Você caminha, caminha e nunca chega. Há ali um muro ou muralha invisível entre ambos que não desaparece. E quanto a você, eu não sei, mas para mim é completamente desnecessário as pessoas sofrerem por causa disso. Por isso eu estou aqui, para trazer o meu entendimento acerca desse assunto. E então bora lá acabar com essa situação que, em essência, vocês vão perceber aqui, com o que eu vou trazer, é uma ilusão. Certo? Então vamos lá. Pessoas com bom coração e boas intenções, tá? Vamos começar com essas, né? Pessoas com valores, enfim, qualquer um e todo mundo sofre por causa de amor não correspondido. Ou em algum momento da vida vai sofrer, certo? Falando por mim, eu sei porque já vivi isso uma vez. Ser rejeitado e não ser correspondido. E eu sei o que é viver essa insatisfação emocional por um período. Mas, porém, contudo, entretanto, eu também sei que foi porque eu fui honesto e sincero comigo e humildemente deixei minhas opiniões e conclusões na época, e que foi porque eu fui corajoso e dei o primeiro passo em direção ao desconhecido, que hoje eu sou feliz e experiencio a liberdade de ser quem sou, me sentindo livre e completo. E eu poderia ter descoberto todas essas coisas e não partilhar com ninguém. Mas evolução pessoal não tem nada a ver com essas atitudes medíocres. E eu me dedico à evolução pessoal todos os dias. Eu pesquiso, eu estudo, eu aplico e pesquiso de novo, e experimento, e pratico, e obtenho resultados, e eu crio os meus próprios conceitos e processos, e eu os testo, e os escrevo, e os descrevo, e eu falo constantemente sobre esses temas aqui nos meus áudios, para quem já me acompanha, e eu vivo isso, a evolução pessoal, e me dedico a ela porque ela é uma das grandes paixões da minha vida. Ponto. E pronto. E eu estou aqui para partilhar contigo tudo aquilo que me ajudou e segue me ajudando na vida até hoje. Então, aqui e agora eu compartilho contigo o que eu fiz na época em que fui rejeitado e não correspondido. Porque eu quero te ajudar a ir além disso, a dar a volta nisso e nunca mais ter esse tipo de problema na vida. E é isso que eu vou te explicar aqui hoje, o melhor que eu puder no momento, certo? Pois bem, para você saber o que fazer, você tem que primeiro saber o que realmente acontece, o que se passa. Ou seja, a realidade do que é a rejeição, certo? Então, qual é a verdade por trás da rejeição e de um amor não correspondido? Antes de tudo, é preciso ter claro que rejeição só significa uma coisa. E leva para a tua vida isso. Incompatibilidade, certo? Se somos rejeitados por alguém, isso não significa que não precisamos para nada e que há algo errado em nós. E não, nada disso. Significa apenas que somos diferentes da outra pessoa.
Sim, as pessoas são diferentes umas das outras. E, e que descoberta incrível! É, uma nova categoria de Oscar precisa ser inventado para prestigiar essa minha descoberta. Vocês não acham? E como eu vinha dizendo, as pessoas são diferentes umas das outras, tá? Mas apenas atraem e se sentem atraídas por pessoas do mesmo tipo, pessoas semelhantes, tá? Então, pessoas semelhantes em que sentido? Pessoas que estejam a caminhar numa direção semelhante, com um nível de consciência semelhante, emitindo uma frequência semelhante, certo? Mas e resgatando um post anterior e um áudio anterior, como reconquistar uma mulher, é preciso entender que o ego ele dá um significado à rejeição que é semelhante a não tenho valor, aspas aqui. Ou então pensa, perdi algo que tenho que recuperar. Ou então, quero algo que preciso e tenho de conseguir e, portanto, vou continuar a tentar, tá? Então, a rejeição não significa nada porque nem sequer existe. É uma ideia falsa que temos na cabeça, mas na realidade não existe, pois o fato é que tudo vai continuar exatamente igual na tua vida depois de você ser rejeitado. Entende? Sim ou não? Então, explicado o primeiro ponto sobre a rejeição, vamos ao segundo. Amor não correspondido, tá? Primeiro de tudo, não tem nada a ver com amor. É isso que você tem que ter claro para você. Pois é, eu sei que parece confuso, mas presta atenção no que eu vou dizer agora. O que se passa é o seguinte: a única coisa que motiva um ser humano a ter uma relação íntima com outro ser humano do sexo oposto é atração. Oh yeah! E atração não tem nada a ver com amor. O que acontece é que se idealiza a atração que se sente por outra pessoa como sendo amor, o que não tem nada a ver. Atração tem a ver única e exclusivamente com o desejo de nos reproduzirmos com a outra pessoa. Ou, de uma maneira mais bruta, ou não, é apenas o nosso eu animal, ou seja, o nosso corpo animal a querer acasalar e trocar fluidos com outro corpo animal. É assim que o nosso corpo e a natureza funcionam. E não tem absolutamente mal nenhum. É a coisa mais natural em nós como animais. Entendeu? E então, para resumir, nós vemos ou conhecemos alguém do sexo oposto e nos sentimos atraídos. E isso não tem nada a ver com amor. Isso é o nosso corpo a querer reproduzir-se com o da outra pessoa. Certo? Ou de uma outra maneira, né? Porque o reproduzir-se aqui é meio estranho. Você quer fazer sexo com a pessoa, você quer transar com ela. Ponto. E é isso que nos motiva a ter uma relação íntima com a pessoa. Ponto. Claro que isso significa que não se quer ter logo sexo com a pessoa ou apenas ter sexo com a pessoa. Claro que não. Significa que se quer ter intimidade, tá? Que é o que difere a relação amorosa da de amizade. É uma ligação emocional e física, certo? Então, por que que a outra pessoa não nos corresponde? Porque apesar de nós nos sentirmos atraídos por ela, ela não se sente atraída por nós. Simples assim. E a resposta está certa. Tá, voltando ao ponto aqui. Seria incompatível. Isso não tem mal nenhum, porque nem todo mundo é compatível e atraente para todos os seres humanos do sexo oposto. Isso não existe. Entende? Por isso, se você se encontra numa situação de amor não correspondido, você tem que mesmo perceber isso. A outra pessoa não se sente atraída por você, mas isso não quer dizer que você não tenha valor ou que não preste, ou que seja inferior, ou que quer que você pense de si mesmo. Né? Todos os seres humanos têm valor e, inclusive, todos têm o mesmo valor. O verdadeiro significado da rejeição e de amor não correspondido é que simplesmente você não é compatível com a pessoa. Você é diferente dela e por isso ela não sente o mesmo por ti. Agora, em relação à parte da atração, há algo que você pode fazer. Não em relação à pessoa específica, mas em relação a todas as outras que vão aparecer na sua vida. Tá?
Primeiro, eu preciso entender que só há atração quando há polaridade masculina e feminina, tá? E eu tenho um post no blog que eu sugiro que leia para entender melhor do que se trata isso, certo? Então, se não há atração, é porque ou ambos são masculinos ou ambos são femininos, tá? Então, para haver atração, um tem que ser masculino e o outro tem que ser feminino. Então, o que você tem que fazer é decidir se quer uma pessoa masculina ou feminina na tua vida. E depois de decidir, tem que desenvolver em ti o teu lado oposto ao que quer na outra pessoa. Por exemplo, se você quer um homem masculino, então você tem de ser uma mulher feminina. Se você quer uma mulher feminina, então você tem que ser um homem masculino. Se você quer um homem feminino, então tem que ser uma mulher masculina. E se você quer uma mulher masculina, então tem que ser um homem feminino. É isso. Então, para começar, escolhe o que quer conscientemente e depois desenvolve em ti o que é preciso. Mas lembre-se que todos nós temos masculino e feminino dentro de nós, né? A energia masculina e feminina dentro de nós. E é tudo uma questão de equilíbrio interior, né? São energias através das quais funcionamos na vida e criamos a nossa realidade. São ambas diferentes e opostas, mas ambas têm o mesmo valor e são necessárias para nós vivermos bem dentro dos mais variados contextos da vida. Então a energia feminina muitas vezes é rejeitada e vista como fraca, né? Tanto por homens como por muitas mulheres masculinas, o que é uma grande bobagem, tá? Ela é tão forte como a masculina, mas de uma forma diferente, certo? Sem a energia do sexo oposto em nós, jamais conseguiremos criar uma ligação harmoniosa com ele, lidar com ele corretamente ou compreendê-lo profundamente, certo? E eu te garanto que isso vai dar um jeito do caramba na tua vida, quando você entender isso e conseguir equilibrar isso, certo? E, portanto, tenha para você que, na verdade, amor, e aspas aqui, não correspondido é nada mais do que falta de polaridade, tá? O que significa que você tem ou de desenvolver o teu lado masculino ou o teu lado feminino, certo? Então, né, um parênteses aqui, ou uma nota, na natureza, o homem funciona a energia masculina e a mulher a energia feminina, certo? Mas, de novo, ambos têm a energia oposta dentro deles, tá? Então, muitas pessoas têm problemas com esse conceito, o que é normal, pois, vamos lá, o ego julga tudo. Mas é essa dinâmica natural que está em sintonia com o tipo de corpo que temos, por exemplo. Na natureza, nada existe ao acaso ou à mercê do destino, vamos colocar assim. Tudo funciona harmoniosamente bem na natureza. E nós só sofremos e criamos situações de sofrimento na nossa vida quando nós não estamos alinhados com a natureza, estamos desalinhados e desarmonizados com a natureza. Então, agora, claro que não tem mal nenhum, né? Vamos trazer isso também. Não tem mal nenhum um homem ser feminino e uma mulher ser masculina. A questão é, você como homem, né? Voltando à pergunta anterior, você como homem, tá? Você quer uma mulher masculina? Você como mulher quer um homem feminino? Se você quer, tudo bem. É apenas uma questão de você decidir conscientemente e agir através dessa decisão, tá? Agora, a segunda parte da questão, né? Primeiro você tem que perceber que pode haver polaridade, né? Ou atração, tá? Mas isso não garante que haja compatibilidade, entende? Esse é um outro ponto importante de você ter em mente aqui e entender. Então, né, não havendo compatibilidade significa que você é diferente da outra pessoa, tá? De novo, não é que você é inferior ou superior, você é diferente. Você vive a vida de forma diferente, você tem uma personalidade diferente, você tem um temperamento diferente, você tem paixões e interesses diferentes, tem valores e ideais diferentes. Logo, não dá para ver uma relação harmoniosa entre ambos que siga um fluxo natural, que evolua naturalmente. Não há hipótese, entende? Então, nem todas as pessoas são compatíveis, isso é óbvio. Ninguém é compatível com todas as pessoas do sexo oposto, ou mesmo do próprio sexo. Isso não existe. Por isso, é natural que nem sempre as coisas resultem ou deem algo, e você tem que aceitar esses momentos como perfeitamente naturais. E quando você conseguir chegar nisso,
pá, isso tira uma carga gigante da tua vida, da tua cabeça, certo? Por isso, por que há de querer, né? Vamos lá. Por que você há de querer estar numa relação com uma pessoa que não tem nada a ver com você? Não faz sentido. E querer estar com uma pessoa que, sei lá, que critica os teus interesses, que é rude e ríspida contigo e que te trata mal, com uma pessoa com quem você não pode fazer nada do que realmente gosta de fazer, e para estar com ela, então você tem que deixar de fazer aquilo que traz alegria e contentamento à tua vida e que traz energia à tua vida e à tua existência. Não faz sentido nenhum. Essas relações existem, é o que mais tem na verdade. E elas não são relações de qualidade. Elas são sempre giram em torno e são assombradas por insegurança, por insatisfações, por problemas e conflitos e discussões e brigas e desrespeito e dúvidas e sei lá mais o que, coisas ruins, negativas que puxam a tua vida para baixo. E se você tem valores, tá? Mas a outra pessoa não tem, te prepara para uma viagem de desonestidade, de manipulação e traições e eu te pergunto, é isso que você quer? Eu acredito e calculo que não. É óbvio que não. E é por isso que, para além de haver polaridade, você tem também de ser seletivo, certo? Conscientemente seletivo e seletiva, tá? E por quê? Porque para você nunca se meter em relação, né, em relações com os tipos errados de pessoas, né? Pessoas incompatíveis e pessoas desonestas, enfim. Porque pode haver atração, mas isso não tem a ver com compatibilidade e valores, entende? Lá porque há atração e desejo de ter intimidade, isso não significa que haja compatibilidade ou que a outra pessoa tenha valores, entende? E aqui eu uso o exemplo aquele vamos usar o exemplo das mulheres que se relacionam com homens, os cacos, os cafajestes. Né? O que acontece é isso. A mulher se entrega ao impulso do desejo, e aqui eu me refiro à mulher egocêntrica. É a mulher que é dominada pelo desejo narcisista do ego da obtenção do prazer. Então, isso para o ego é a coisa mais importante. Logo, essa questão de ela fraquejar e ser fraca nesse sentido é porque ela está muito dominada pelo seu ego. Porque o que lhe interessa ao ego é satisfazer os seus desejos, as suas vontades. Então a mulher ela acaba, ela mesmo tendo consciência de que aquele homem não presta, e ele é um cafajeste, e é um canalha, e é um caco, ela acaba cedendo a isso porque isso é mais forte que ela. Então, há todo um trabalho a fazer, obviamente, para entender a origem disso e como que se pode trabalhar isso. E isso é algo que não muda da noite para o dia, certo? Porque ela tem que sair do egocentrismo e esse trabalho envolve o quê? Expansão da consciência, que é aquilo que eu trago para vocês aqui. Né? Eu trago conhecimento do que gera situações e do caminho que você pode percorrer. Agora, como você vai percorrer é por conta própria. Eu compartilho aquilo que eu fiz e que resultou para mim e para outras pessoas, mas para isso você tem que estar disposto a abrir mão dessas coisas, desses prazeres. Né? Prazeres do corpo, prazeres egocêntricos, de autossatisfação, né? Porque o ego é isso, ele quer satisfazer a si próprio e tudo gira em torno disso. E por isso que as pessoas se metem nas maiores enrascadas, porque elas não têm o controle das suas próprias emoções, seus próprios impulsos, porque estão muito dominados por eles. Mas enfim, não vou me aprofundar mais aqui, né? Já deu para ter uma boa ideia. Eu posso falar mais a respeito disso. E eu falo de maneiras indiretas, mas posso falar especificamente disso num outro momento, tá? Então, eu tinha parado a questão de você se envolver com o tipo errado de pessoas, né? Que você tem que ser seletivo, conscientemente seletivo e seletiva, tá? E o que seria isso? Seria você decidir o que você quer e se afastar de quem não te oferta isso, entende? De quem não tem isso para te oferecer, tá? Mas óbvio que isso não é tão fácil, né? Não é tão simples, porque como eu já falei anteriormente, tem todo um trabalho a se fazer para se libertar dessas amarras do ego, desse domínio do ego, por assim dizer,
certo? E dentro disso, para você ter a capacidade de ser conscientemente seletivo e seletiva, você tem que ter autorrespeito. Também é algo que eu falo sobre autorrespeito, uma história sobre autorrespeito. No meu livro e no blog também, dou uma palhinha dela, tá? E o que é o autorrespeito? Quer dizer que o teu bem-estar e a qualidade da tua vida tem que ser realmente importantes para você, tem que ser a coisa mais importante para você, né? Mas para você ter autorrespeito, você tem que ter autoestima. E você tem mesmo que gostar de ti. E isso, por mais estranho e maluco e daqui a pouco distante que te pareça, é apenas uma decisão, certo? Há quem insistentemente e obviamente por motivos inconscientes decide não gostar de si mesmo por X, Y e Z e há quem decida gostar de si apenas porque quer gostar de si, porque escolhe, entende? Independente do que tem e do exterior. O primeiro grupo de pessoas não sabe o que é o amor. Não sabe o que é o amor. O segundo sabe, ou pelo menos está mais perto de saber. O primeiro grupo de pessoas sofre quando há amor não correspondido, entre aspas aqui. O segundo não. E por quê? Porque o primeiro grupo vive preso dentro da cabeça a ouvir as caraminholas e os conteúdos do ego, vivendo através do ego, das emocionalizações irracionais e distorcidas do ego. Então, elas vivem a sentir um vazio interior que os acompanha durante o dia e há uma ansiedade com a qual não se sabe lidar e então se vive na ilusão de que amor é algo que se vai buscar fora de si, né, no exterior e que tem a ver com o sexo oposto, entende? Que é o outro que vai me dar isso e que esse vazio interior só pode ser preenchido, né, por algo que venha do exterior, né? De novo, como por exemplo alguém do sexo oposto. Mas tudo isso é besteira, é ilusão e é uma ideia equivocada, uma percepção equivocada da realidade, porque na verdade não há vazio nenhum. E amor não é algo que se obtém do exterior e que se tem com o sexo oposto, certo? Esse vazio é uma ilusão criada pelo ego humano, pela nossa cabeça. Ele não existe. O que existe é baixa autoestima. É você viver pensando que não tem valor e que se precisa e que precisa que alguém te demonstre que tem esse valor para você conseguir senti-lo, entende? Então, a isso chamamos validação, tá? Então, quando alguém nos demonstra que temos valor ou demonstra que gosta de nós, seja por elogios e presentes e adulações, enfim, isso não tem nada a ver com amor, isso é validação, tá? É algo que o nosso cérebro pega, né, e se agarra e através do qual chega a essa conclusão lógica de que tem valor. Mas isso não fica lá dentro, não está dentro de nós, entendeu? É apenas a nossa cabeça. E, portanto, ele vai precisar constantemente dessa validação, desse reforço, tá? Dessa confirmação exterior de que tem valor, entende? Isso acontece por quê? Porque o ser humano vive preso dentro da cabeça. Ou seja, do labirinto do ego, né? Reféns das ilusões e dos conteúdos do ego. E aproximadamente 90% dos seres humanos vivem assim hoje, em maior ou menor grau, ou nível, na verdade, né? Isso não é um número meu assim, que eu inventei agora, entendeu? E de novo, de acordo com, com vozes da minha cabeça, não, foi feito um estudo de estatística para descobrir isso, sobre o qual eu falo também, que foi feito pelo David Hawkins. Não vou entrar em detalhes, depois eu cito a fonte aqui, aonde que eu falo isso. Mas, então, tá, 90% dos seres humanos vivem assim hoje, né? Logo, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o amor não é algo que se obtém do exterior, tá? Não é algo que se dê a alguém, não é algo que se obtenha com o sexo oposto, ou que venha do sexo oposto, né? Com o sexo oposto, você tem sexo, você tem intimidade, né? O amor é algo que
criamos e sentimos dentro de nós, tá? Não é bem isso, mas para você entender melhor agora, vamos colocar assim. É algo que nós temos em relação a nós próprios. E porque o temos em relação a nós próprios, vivemos através dessa energia, né, dessa frequência de energia. Logo, nós lidamos com todas as pessoas através desse estado emocional, vamos dizer assim, tá? Dessa forma de ser, melhor dizendo, tá? Então, nós não podemos dar amor, tá? Só as pessoas sozinhas é que o podem criar, experienciar e sentir dentro delas, tá? E elas conseguem isso começando por, né, ao começarem a gostar de si mesmas e de se adorarem, tá? Ao viverem através da verdade de que tem valor e que tem o mesmo valor que todos os outros seres humanos. Entende? E que esse valor está dentro delas e é independente do mundo exterior, de qualquer coisa do mundo exterior. Então, e a partir disso, né, a questão da compaixão, nós só temos compaixão pelos outros quando conseguimos ter por nós mesmos. Nós só conseguiremos enxergar os outros, né, pelo que são, se antes nos enxergarmos a nós mesmos pelo que somos. Sem isso, o que se passa são apenas os negócios de validação de costume, né, nos quais as pessoas entram em relações para obter coisas dos outros, né, tipo esmola emocional e bengalas emocionais e alívios de baixa autoestima. E o que em essência não tem mal nenhum, mas isso só prejudica as pessoas e a nós mesmos. Porque às vezes nós somos essas pessoas. Nós estamos dos dois lados. Entende? Então, quando você chega, né, nessa capacidade realmente de se amar de verdade, não, eu não estou falando aqui de orgulho e arrogância, que é o que a maioria das pessoas tem. Confundem confiança com arrogância, estima com orgulho, né, a autoestima com orgulho e também arrogância. Estou falando amor de verdade. É quando você olha e você conhece o teu melhor e o teu pior e você aceita tal como é. E se o teu pior você entende que está te fazendo mal e daqui a pouco você fazendo mal para outras pessoas, você diz, não, eu vou melhorar isso, eu vou trabalhar para melhorar, né? Mas você aceita isso antes de tudo e diga, olha, eu sou assim, tá tudo bem. E você entende os porquês de ser assim, porque tudo tem um porquê, né? Mas você realiza o trabalho interior para melhorar, você se dedica a melhorar antes de tudo para si e por consequência quando você melhora para si mesmo, quando você se resolve mais consigo mesmo, você resolve tudo em relação a como tu te relaciona com os outros. Porque quando tu resolve a relação que tem consigo mesmo, você resolve a relação com os outros. Entende? Então, quando você chega nesse nível a partir do trabalho interior, ou conforme você vai evoluindo nesse nível, né? Porque dificilmente há um ponto onde você chega e diz, uau, não há mais para onde ir, não há mais o que melhorar. Não, dificilmente. Isso seria perfeição, isso não existe. E a isso, né? Já aproveitando a isso, chamamos de evolução pessoal, que é, como eu falo para vocês, é o caminho ao qual eu me dedico. E dentro da evolução pessoal tá atrelado à expansão de consciência, que é nada mais que subir de nível de consciência, que te permite enxergar a realidade como ela é, para além das ilusões distorcidas da percepção que temos sobre a realidade. Entendeu? Enxergamos a realidade para além disso, né? E quanto maior o seu nível de consciência, mais você percebe a realidade como ela é. É disso que se trata. E ao qual eu também já mencionei aqui e falo sobre também. Tem um vídeo, tem um post do blog que eu falo sobre isso também. Então, quando você faz todo esse trabalho, você se dedica a isso, e você chega no ponto que você realmente consegue se amar de verdade, se ver e se amar, e ter compaixão por si mesmo, você nunca vai ter essa situação de amor não correspondido. Isso não existe, entende? Porque, de novo, amor é algo que você cria dentro de você. Logo, você tem essa energia e esse poder, porque esse é o verdadeiro poder. E ele está acessível sempre que você quiser e precisar, né? Por isso, quando alguém por quem você se sente atraído não te dá validação, você não sente falta de nada, porque você sequer precisa dessa validação. E você entende que não existe rejeição, né? E que você não é inferior porque você sabe que tem valor, entende? Porque você sabe que tudo o que precisa já está dentro de você e é 100% criado por você. Então, tudo isso é um processo de trabalho interior, de libertação da mente do ego, né? Das amarras do ego, das correntes do ego.
E é um trabalho, de novo, né, de desenvolvimento, de compaixão incondicional por você e, por consequência, por todos os seres vivos. Tudo que você é para os outros começa antes de tudo em você. Se você trata mal os outros, é porque você está tratando mal a si mesmo. Se você trata bem os outros, é porque você aprendeu a tratar bem a si mesmo. É como eu falei, é um reflexo de como nós nos tratamos e como nós nos enxergamos. É assim que nós enxergamos os outros. Então, o trabalho que temos que fazer é esse: é trabalhar a nós mesmos, nos dedicarmos à nossa evolução pessoal e expansão de consciência e aprendermos a nos amar para então podermos amar os outros e vivermos uma vida mais leve, mais harmoniosa. E eu acredito que na essência e no fundo é o que todos queremos, certo? E não sei se há mais algo a dizer aqui. Espero que esse áudio tenha te ajudado de alguma forma. Segue me acompanhando aqui e acompanha também o blog, tem os links no meu perfil. E se você quer se aprofundar mais, tem os livros, né, e tem os áudios, enfim, tem muitos conteúdos e assuntos sobre evolução pessoal e relacionamentos e relações amorosas, tudo sobre a perspectiva espiritual, certo? Então é isso, eu fico por aqui, fique bem e vive com amor e alegria e até o próximo áudio.